Pare de explicar sua vida. As pessoas respeitam resultados, não promessas. Existe uma armadilha silenciosa que mantém muitas pessoas presas exatamente onde estão. E o mais perigoso é que ela parece inofensiva. Você talvez esteja cometendo esse erro hoje sem perceber. Um erro que rouba sua energia, enfraquece sua disciplina e atrasa sua evolução. E quanto mais você o repete, mais difícil fica construir a vida que diz querer. Esse erro é explicar demais a própria vida, explicar seus planos, explicar suas escolhas, explicar suas decisões, explicar seus sonhos, explicar por que começou, explicar por que parou, explicar por que mudou. E a verdade é simples. As pessoas respeitam resultados muito mais do que respeitam promessas. Pense em quantas vezes você decidiu mudar alguma coisa. Talvez começar uma dieta, talvez estudar algo novo, talvez organizar sua vida financeira, talvez iniciar um projeto importante. Antes mesmo de dar os primeiros passos, você contou para alguém. E logo apareceram opiniões, dúvidas, piadas, conselhos não solicitados, comparações. Sem perceber, aquilo que deveria ser energia para agir virou energia para explicar. E aqui existe uma diferença enorme entre quem cresce e quem permanece no mesmo lugar. Quem permanece tenta convencer, quem cresce trabalha, quem permanece anuncia, quem cresce constrói, quem permanece fala sobre a montanha, quem cresce sobe a montanha. A maioria das pessoas acredita que será respeitada quando conseguir fazer os outros entenderem seus planos. Mas a vida mostra exatamente o contrário. Quanto mais você tenta convencer, mais resistência encontra. Quanto mais tenta justificar suas escolhas, mais abre espaço para críticas, dúvidas e interferências. Imagine uma árvore. Ninguém vê o momento em que a raiz está se formando. Ninguém aplaude. Ninguém comenta. Ninguém aprova. Mas a árvore continua crescendo. Ela não perde tempo explicando para a floresta o que pretende se tornar. Ela simplesmente cresce, e quando finalmente aparece acima da terra, ninguém consegue negar sua existência. Sua vida funciona da mesma forma. Existe uma fase da construção que precisa de silêncio. Existe uma fase da mudança que precisa de proteção. Existe uma fase da evolução que precisa acontecer longe dos olhos dos curiosos. Muitas pessoas estragam a própria transformação porque sentem uma necessidade constante de serem compreendidas. Querem que todos aprovem, querem que todos concordem, querem que todos apoiem. Mas a maturidade começa quando você entende uma coisa importante. Nem todo mundo precisa entender seu caminho. Algumas pessoas só enxergam o mundo através dos próprios limites. Quando você fala sobre um objetivo grande, elas respondem usando as próprias inseguranças. Quando você fala sobre crescimento, elas respondem usando os próprios medos. Quando você fala sobre mudança, elas respondem usando as próprias desculpas. E então você começa a carregar dúvidas que nem eram suas. Por isso, antes de buscar aprovação externa, construa convicção interna. Porque a aprovação dos outros muda, a convicção verdadeira permanece. Os antigos estoicos entendiam isso profundamente. Eles sabiam que existe uma diferença entre controlar a própria conduta e tentar controlar a opinião alheia. Você não controla o que pensam sobre você, não controla o que dizem, não controla as interpretações. Não controla os julgamentos, mas controla suas ações, controla sua disciplina, controla sua postura, controla sua capacidade de continuar avançando. E no final, é isso que produz resultados. Agora pense em algo curioso. Quando alguém realmente bem-sucedido entra em uma sala, normalmente não precisa anunciar quem é. Os resultados falam antes, a postura fala antes, a presença fala antes, o comportamento fala antes. A verdadeira força raramente faz barulho, porque ela não precisa.
A necessidade constante de explicação muitas vezes nasce de uma insegurança escondida. É a tentativa de receber validação antecipada. É a busca por aplausos antes da obra estar pronta. Mas existe um problema. Quando você recebe reconhecimento por algo que ainda não construiu, seu cérebro experimenta uma falsa sensação de progresso. Você sente que avançou, mas ainda não avançou. Você sente que realizou, mas ainda não realizou. E essa ilusão enfraquece a ação. Por isso, tantas pessoas começam motivadas e terminam frustradas. Elas gastam energia falando sobre o futuro que querem viver, enquanto deveriam investir essa energia construindo esse futuro. A partir de hoje, experimente algo diferente. Escolha uma meta importante e não conte para quase ninguém. Trabalhe nela em silêncio, sem anúncio, sem justificativa, sem necessidade de aprovação. Apenas execute, dia após dia, semana após semana, porque existe uma satisfação muito maior em surpreender do que em prometer. Existe uma força muito maior em realizar do que em anunciar. Existe um respeito muito maior em mostrar resultados do que em explicar intenções. E atenção, isso não significa viver isolado, não significa rejeitar ajuda, não significa desconfiar de todos. Significa escolher com sabedoria quem merece acesso aos seus planos. Nem toda curiosidade é apoio. Nem toda pergunta é interesse genuíno. Nem todo conselho é útil. Algumas pessoas querem participar da sua construção. Outras apenas querem assistir. E algumas, infelizmente, querem interferir. Aprenda a diferenciar. Porque proteger seus projetos também é uma forma de proteger sua energia. E energia é um recurso precioso. Talvez mais precioso do que tempo. Uma pessoa pode ter horas livres, mas sem energia emocional, mental e espiritual, não consegue produzir nada de valor. Por isso observe, o que tem consumido sua energia? As discussões, as explicações, as justificativas, as tentativas de convencer, as preocupações com opiniões. Quanto da sua força está sendo usada para administrar percepções em vez de construir resultados? Essa pergunta pode mudar sua vida, porque a maioria das pessoas está cansada não pelo trabalho que realiza. Está cansada pelo peso das preocupações que carrega. Está cansada por tentar agradar. Está cansada por tentar provar. Está cansada por tentar explicar. Mas quando você abandona essa necessidade constante de aprovação, algo extraordinário acontece. Sua energia retorna, sua clareza retorna, sua disciplina retorna, sua direção retorna. Você para de correr atrás de reconhecimento e começa a correr atrás de evolução. Você para de perguntar se os outros concordam e começa a perguntar se está fazendo o que precisa ser feito. Esse é o ponto de virada. Esse é o momento em que a força começa a nascer. Porque a verdadeira confiança não vem da aprovação externa. Ela nasce das promessas que você faz para si mesmo e cumpre. Toda vez que você faz o que disse que faria, sua confiança cresce. Toda vez que mantém sua palavra para si mesmo, sua identidade se fortalece. Toda vez que escolhe disciplina em vez de desculpa, você constrói respeito próprio. E o respeito próprio vale mais do que qualquer elogio. Porque elogios podem desaparecer, mas o caráter permanece. Talvez ninguém veja suas batalhas. Talvez ninguém veja suas renúncias. Talvez ninguém veja seus sacrifícios. Mas você vê. E isso importa. Importa. Porque cada decisão silenciosa está moldando a pessoa que você se tornará. Cada manhã em que você levanta mesmo sem vontade, cada treino realizado sem plateia, cada página lida sem postagem, cada escolha correta sem reconhecimento. Tudo isso está construindo algo poderoso, algo que não pode ser comprado, algo que não pode ser fingido, algo que não pode ser roubado. Está construindo você.
E quando os resultados finalmente aparecerem, muitas pessoas dirão que foi sorte. Dirão que aconteceu de repente, dirão que você mudou, mas você saberá a verdade, saberá das noites difíceis, saberá das decisões silenciosas, saberá da disciplina invisível, saberá da construção que ninguém viu. Por isso, não tenha pressa para ser reconhecido. Tenha pressa para crescer. Não tenha pressa para impressionar. Tenha pressa para evoluir. Não tenha pressa para explicar. Tenha pressa para agir, porque o mundo está cheio de pessoas anunciando, mas poucas estão construindo. Está cheio de pessoas prometendo, mas poucas estão entregando. Está cheio de pessoas falando, mas poucas estão fazendo. Seja uma dessas poucas. Seja alguém cuja vida fala mais alto que as palavras. Seja alguém cuja disciplina fala mais alto que os discursos. Seja alguém cuja postura fala mais alto que as explicações. E quando surgir a vontade de convencer alguém sobre quem você é, lembre-se, você não precisa explicar sua vida para todos. Você precisa viver sua vida. E antes de encerrar, escreva nos comentários: eu vou agir mais e explicar menos. Esse compromisso simples pode marcar o início de uma nova fase. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue caminhando nessa direção, porque sua melhor resposta para as dúvidas, críticas e julgamentos nunca será uma explicação perfeita. Sua melhor resposta será o resultado.